Herege. Pois é, um filme produzido e lançado no finalzinho de 2024. Se você assistiu esse filme e gosta dos temas aqui do canal ligados à ciência, espiritualidade, cultos, religiões, o poder da fé, fica aqui que esse vídeo é para você, é logo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, como você pode ver na introdução, hoje eu vou falar sobre o filme Herege, como vídeo número 2 da nossa playlist da prática espiritualista para o cinema e vice-versa. Então, como vocês já foram avisados e a gente já fez no primeiro vídeo dessa playlist, esse vídeo contém spoilers, então se você não assistiu, para esse vídeo, não assiste mais, vai assistir o filme e depois volta para comentar com a gente as suas impressões e o que você achou das minhas impressões. Esse vídeo eu vou dividi-lo em 3 blocos, não em 3 partes iguais, mas em 3 fases, né? Eu vou falar do decorrer da história, tudo com spoiler, fazendo sempre uma análise do que eu enxerguei nisso daí. E eu vou falar também, durante esse decorrer, sobre as impressões que esse filme tem causado nas pessoas. Eu tenho assistido muitos vídeos do YouTube com pessoas que fizeram a análise do filme e eu acho que eles pegaram uma mensagem do filme, que é o que eles falam que é a mensagem, que é muito pobre. A mensagem que eu peguei desse filme, é lógico que você tem que ter uma visão muito mais técnica da coisa. É uma mensagem muito grande que esse filme traz. Eu acho que o desenvolver dele, já vou avisando já, não foi legal, não foi muito bom o desenvolver do roteiro. Ele podia ter se aprofundado nisso que eu vou falar para vocês, que para mim é a mensagem central do filme. Mas eu fico com muita esperança que esse filme abra portas para o cinema trazer cada vez mais filmes dessa forma, que abordem essa temática, que eu já vou adiantando. Ela não tem nada de religiosa, ela é uma questão de saúde. Pois é. Essa playlist eu planejei para ter vídeos de média de duração de 25 minutos. Mas com esse filme em especial, não sei se eu vou conseguir me fazer entender em 25 minutos. Pode ser que ele fique longo, e eu vou permitir isso porque esse filme me chamou muito a atenção. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um resumo de toda a história. Tem spoiler, tá? Já avisei. E ao mesmo tempo eu vou trazer a visão da maioria das pessoas que está tendo em cada cena do filme e da mensagem final depois. E eu vou depois de cada pedaço, primeiro eu vou falar a visão das pessoas e depois eu falo a minha. E no final, a mensagem final é a mesma coisa. Primeiro eu falo a visão geral das pessoas e depois a minha. Então, O Herege é um filme que saiu agora no final de 2024, é recente. Eu sou suspeito para falar porque trouxe assunto assim que tem tudo a ver com o canal. Eu gosto muito disso, eu gosto de filmes que nos põem a pensar, nos põem a refletir, e esse filme é cheio de diálogo, tem uma filosofia muito profunda, né? Então já de antemão eu vou dizendo que a gente tem uma classificação de 1 a 5 estrelas espiritualistas para o filme. Para esse filme eu dou 3 estrelas espiritualistas, tá? Porque na minha visão ele podia ser muito mais do que ele foi. Então o filme ele conta a história de 2 missionárias mormons, a Burns e a Paxton, né? A Paxton é aquela loira, ela tem um arquétipo da menina mais sensível, pelo menos no início do filme, mais bobinha, e a Burns é a morena, que é mais durona, que passa aquele arquétipo de que é firme nas ideias e tal. E a Paxton, que é a loira, os Mormons, quando eles saem na rua para pregar para as pessoas na casa delas,
eles têm uma missão, uma meta de quantas pessoas eles convertem para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mormons, né? Então a Bunny já é mais experiente, ela já tem ali, ela fala que ela tem 9 convertidos, e a Paxton, que é a loira, não conseguiu até então ter convertidos. Então a Bunny saiu com a Paxton numa missão de fazer a Paxton conseguir seus primeiros convertidos. E tem um senhor, que é o Sr. Reed, que ele deixou informado na Igreja dos Mormons que ele gostaria de receber essa visita, porque ele gosta muito de espiritualidade e talvez ele tivesse, assim, uma missão interessado em se converter. Eis que as meninas passam pela cidade nas primeiras cenas até chegar na casa do Sr. Reed, que é uma casa toda sombria, mas muito bonita. Aquele cenário com neve, com um jardim gigantesco e tal. E elas batem na casa do Sr. Reed, o Sr. Reed atende, confirma que ele chamou a presença delas e que ele gostaria de ouvir sobre a conversão mormon, né? Primeira coisa que eu notei nesse filme: a Burns, antes de qualquer citação sobre isso, ela olha na janela uma borboleta. Então a borboleta, ela é um sinal, tá? No ocultismo é muito representada para trazer a liberdade, a questão de transformação, transcendência, vida após a morte. Então esse filme ele também usa muita pegada de simbologia. Então a Burns já repara na borboleta no início do filme, né? Então, essa é a minha visão, os diretores, os produtores e tal, eles querem, acho que com essa cena da primeira borboleta que a Burns vê, já é uma sinalização que no final do filme vai dar uma sensação de alívio, de liberdade. Só que aí no diálogo com o Sr. Reed, ele prega algumas armadilhas na fala para explicar crenças, né? Ele coloca armadilhas para as meninas para elas questionarem algumas coisas da Igreja dos Mormons em primeiro lugar. Como, por exemplo, ele fala que o fundador da Igreja dos Mormons teve o caso com uma menina de 16 anos, ele era casado, e depois, no início da Igreja dos Mormons, ele abriu a poligamia, tentando justificar o comportamento dele para que ele não perdesse seguidores. Só depois adotaram a monogamia. Então ele falou que ele transformou a igreja de acordo com o que lhe era interessante e não com o que era divino. Então aqui eu já passo a maioria da visão das pessoas pensa que isso é uma crítica geral à religião. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo aí é como se fosse uma coisa que eu falo sempre aqui no canal, que religião é uma criação humana, não tem nada de divino. Agora, fé é outra coisa, tá? Seguindo, chega um momento, eles ficam conversando ali sobre a Igreja dos Mormons. O Sr. Reed, ele mostra que ele sabe muito sobre a Igreja dos Mormons, ele tem o livro dos Mormons, então elas ficam até assustadas do tamanho e o conhecimento dele. E, como é uma regra dos Mormons, como são duas meninas, para duas meninas Mormons entrarem na casa de um homem para tentar convertê-lo, precisa ter uma mulher que seja a esposa dele em casa, senão elas não podem entrar. E ela sempre perguntando da mulher do Sr. Reed, e ele vai, de certa forma, enrolando elas, né? Então já começa aí uma coisa que as meninas até então não tinham percebido. E ele, como ele tinha ligado para a igreja para pedindo essa visita, então era como se o filme dá uma ideia que aquilo ali ele já estava aguardando, já foi programado. Porque ele falou que ele estava fazendo uma torta de Burberry, serviu refrigerantes para elas, né? E ao mesmo tempo elas sentiam o cheiro de Burberry. Depois, a Burns, quando o Sr. Reed sai da sala e vai pegar coisas para oferecê-las, ela percebe que o cheiro vinha de uma vela aromática. Então ali ela já começa a ter o primeiro sinal, mas ela ignora até então.
E depois o Sr. Reed volta para a sala. Nessa, ele começa a jogar cada vez mais armadilhas para fazer as meninas questionarem a própria crença. E a Burns, que é a morena, ela já vai ficando um pouco em alerta, e o alerta começa a aumentar. Ela já tem um momento que o Sr. Reed sai de novo. A Burns fala para Paxton que talvez seria melhor encerrar por aí e não tentar convertê-lo. A Paxton não me lembro se ela concorda de início, mas aí é um sinal que a Burns já queria pular fora disso daí, porque ela percebeu uma roubada. E aí segue que o Sr. Reed, ele sai de novo do cômodo da sala principal e você já percebe o comportamento da Burns que tá na cabeça dela. Pera aí, fudeu, tá? Então ela avisa a Paxton que elas vão tentar sair correndo, abrir a porta e ir embora, fugidas, né? E a porta tá de uma certa forma emperrada ou com um sistema de trava. Aí elas são obrigadas a entrar no corredor, que é o corredor que eles sempre acessavam. E por esse corredor elas entram numa sala que tem um altar com 2 velas, tem uma biblioteca de livros e tem 2 portas atrás do altar, uma verde e uma roxa, né? Então elas já notam aí que o negócio é mais embaixo, né? E aí o Sr. Reed ele continua o diálogo, ele aprofunda o diálogo. Ele se mostra daí contrário à religião, principalmente do cristianismo, que ele vem agredindo bastante, quando ele acende as luzes e mostra quadros de vários deuses de outras religiões, como, por exemplo, utiliza também da religião comparada. Então, ele pega a ideia do Messias, da ressurreição de Cristo, e compara. Ele fala sobre Mitra, que é uma alegoria de Jesus. Ele fala sobre Krishna, que é uma alegoria muito próxima de Jesus e que vieram antes de Cristo. E aí ele dá a entender, uma hora ele põe na mesa assim, o jogo Monopoly. Aí ele mostra, esse jogo fez muito sucesso. Daí ele pega um outro jogo que é anterior ao Monopoly e ele fala que ele foi criado por uma mulher feminista e ela morreu sem ter sucesso. Aquele jogo foi um fiasco. E aí ele pega um terceiro jogo que é uma versão mais assim moderna do Monopoly, mais jovem e tal, né? E ele explica, olha, a mulher que era feminista morreu sem sucesso. O cara que criou o Monopoly copiou a mulher feminista e por ser um homem, o Monopoly vendeu milhões. E depois esse outro aqui que criou o Jovial, mais moderno ainda, ele faz uma comparação como sendo o chefe da igreja das meninas, dos Mormons. Porque daí ele põe uma Torá na mesa, um Alcorão e uma Bíblia Sagrada, fazendo uma comparação dos jogos com essas escrituras sagradas das 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então ele fala que o judaísmo é o primeiro, o cristianismo veio como cópia do judaísmo, então ele seria o Monopoly, e o islamismo, que seria aquele jogo jovial, já é uma nova vertente que baseou-se em tudo isso daí, né? E ele começa a apertar ainda mais o calo das meninas em relação à crítica às diversas religiões monoteístas. Ele começa a falar que apesar de o judaísmo ter sido o primeiro, só 0,2% da população mundial hoje é composta de judeus. Só que a Burns, ela já não aguenta mais ver tudo aquilo e fica calada, porque a religião dela, a fé dela está sendo atacada. E ela começa a ter uns contra-ataques, uma tréplica ao Burns muito fenomenal, que ela fala, mas você seria aquilo ali que o Bigodinho, né, fez com os judeus, né? Então por isso talvez as pessoas tinham um pouco de medo até de se converter, só são judeus aqueles que vieram de família mesmo, né? Então ele começa a ficar irritado porque ele vê que o contra-ataque da Burns, as falas dele, é de muita razão, tem muita intelectualidade nela. Ela passa a ser para ele uma ameaça não física, mas intelectual.
E aí, em determinado momento, ele fala que ele mostra as duas portas que estão atrás do altar, a verde e a roxa. Ele pega um giz e escreve na verde crença e na roxa descrença. E elas perguntando, a gente quer sair daqui, como que sai daqui? Ele fala, vocês vão sair pela porta do fundo. E a porta dos fundos, você tem acesso por essas duas portas. Quais vocês vão escolher, a crença ou a descrença? Vendo que ela já estava aquelas meninas já estavam presas no jogo dele, elas começaram a ter que jogar o jogo dele para poder tentar sobreviver a essa, né? Já perceberam ali que o cara não era muito normal. Então a Burns já vai direto na crença, porque ela fala, eu creio na minha religião, eu vou lutar até o fim para minha religião, eu vou seguir nessa porta. A Paxton escolhe a descrença pensando que se ela obedecesse ele, ela ia conseguir fugir, mas depois a Burns convence ela que já não tem mais saída. Então lute pela sua fé. Essa é a mensagem que eu vejo que a Burns passa para Paxton neste momento, né? Eis que elas descem o corredor que aparece com aquela porta, e elas entram num tipo de porão muito sujo, escuro, úmido. Só tem um vidro no teto que seria a única saída, mas o teto é gigantesco, né? E aí o Burns mostra uma cena do Sr. Reed sentado numa mesa com uma maquete da casa dele, brincando com pecinhas como se fossem as meninas e ele falando com elas por um cano, assim, que sai a voz dele, e elas podem falar com eles, manter a comunicação. E ele fala que ali não tem saída, a Burns desesperada para achar um meio de saída. Ele fala que ali elas vão descobrir o verdadeiro milagre. Eis que aparece uma mulher, uma versão de Samara Morgan do Chamado, uma torta de blueberry, e ela põe a torta na mesa. Aí a mulher deixa a torta na mesa, ela se entorta inteira no chão, fecha a mão como se fosse mão de reza nas costas, que é muito estranho, e as meninas aterrorizadas. Aí ele começa a explicar. Ele fala que agora ele a chama de profetisa. Então você já vê que o cara é doente, que ele, na visão dele, ele criou uma nova religião, né? A religião dele. E essa profetisa dele, ela vai comer a torta porque ela tá com muita fome. E você vê que a menina ali que come essa torta, parece que ela ficou anos presa sem comer, sendo maltratada. Ela come a torta. Depois que ela come a torta, ele avisa que ele pôs duas substâncias dele que são venenos e que ela vai morrer. E é o que acontece, ela cai de cabeça na torta e morre. As meninas checam o pulso dela, porque ele pede, ele vai ordenando, não tem pulso, não tem respiração, não tem nada, a mulher morreu. E aí nesse momento toca a campainha lá da casa dele, que é o representante lá da igreja Mormon, o líder das meninas, que está preocupado porque ele percebeu que elas não voltaram para a igreja com a resposta do Sr. Reed. E ele vai atender a porta. Nessa, ele acaba deixando um espaço aberto. Eu não entendi direito essa cena, se é uma das portas que elas entraram que ficou aberta, ou é uma porta que dá acesso a essa porta. E elas tentam fugir, elas sobem para cima nessa porta e começam a gritar para ver se esse líder dos Mormons vai escutar elas. Enfim, termina ali, o líder dos Mormons vai embora, não escuta os gritos, e o Mr. Reed volta para sua mesinha lá onde ele está trabalhando. Aí as meninas descem e veem que o corpo da profetisa que tinha comido a torta estava lá caído, só que a Paxton percebe que ele não estava no mesmo formato que estava antes. E daí ele fala assim, agora o Sr. Reed fala pelo cano para elas que elas vão testemunhar o milagre da ressurreição. E a profetisa levanta, como se tivesse ressuscitado mesmo, vai até as meninas e sussurra no ouvido delas o que foi assim, uma visão de paraíso, de vida após a morte, que ela viu uma coisa branca, uma nuvem branca, e ela manda um recado que nada daquilo ali é a realidade. Então fica uma coisa extremamente confusa para elas, porque foi uma experiência que elas entendem como uma experiência de quase morte. E daí essa profetisa volta a entrar
vai para dentro. O Reed já entra nesse porão, ele mesmo que leva a profetisa para dentro, e depois ele começa a continuar dialogando com as meninas. Ele fala: e aí, vocês tiveram a prova de um milagre. Só que a Burns continua a contestar, e daí a Paxton fala dessa pegada que ela teve, que a posição do corpo estava diferente, e fala: você trocou. Ela levou o corpo da morta e ela ficou no lugar, e outra pessoa ficou no lugar da morta, que para parecer uma ressurreição, né? E aí o Reed ele vai ficando puto com isso, porque conforme as meninas rebatem com intelecto as falas dele, ele vai ficando extremamente nervoso. E chega um determinado momento daí que o Sr. Reed ele passa uma faca na garganta da Burns e mata a Burns, né? E ele fala daí para a Paxton aterrorizada, que ele vai fazer a Burns ressuscitar também. E ele começa a fazer umas coisas ali e a Burns não ressuscita, obviamente. Ela acabou de ser passada uma navalha na garganta. Aí ele abre com a faca o braço dela direito, que ele já tinha notado isso na sala lá de cima, dá para ver no início do filme, ele olhando para o braço direito da Burns, e tira um pedaço de metal, que ele fala que é um chip de uma programação da realidade, que dá a ideia daí do que a gente pode chamar aqui de Matrix do mundo, né? O sistema de controle das pessoas, de controle de massa, que ela tem esse chip de controle de massa, então ela não vai poder ser ressuscitada. Só que daí a Paxton ela começa a procurar na sala alguma coisa que desse indício da jogada dele, porque ela cai na real que ela está vivendo um jogo com ele. E nesse momento, inclusive, a câmera dá uns closes na Paxton, que era no início do filme a loira, uma menina sensível, bobinha, alegre, cheia de fé, e já mostra um ar de uma Paxton com um olhar bravo, sério, de uma mulher forte e realista. E ela acha uma porta no chão, que é outro porão dentro desse porão. E ele fala: você vai descer? Aí vai estar a resposta do que você quer. E ela desce. E quando ela desce, ela encontra o corpo daquela primeira profetisa. Então ela confirma: não teve ressurreição. Você controlou isso o tempo inteiro para me fazer acreditar que era uma ressurreição. E aí o Sr. Reed ele desce também. E nesse segundo porão, ele abre uma outra porta que dá para uma sala que os dois entram, que está cheio de elementos do ocultismo, adornos de bruxas, pentagramas, símbolos esotéricos diversos, tem uma foto de Beelzebub, e eles passam por aquela sala observando tudo aquilo de certa forma já com mais força, e dessa sala abre-se uma porta e chega em outra sala. Uma sala onde tem várias gaiolas, ou assim como se fossem canis, que tem várias moças presas nesse canil. Então ali você já confirma toda a suspeita que você está levantando desde o início do filme, que o Mr. Reed, interpretado pelo grande Hugh Grant, agora tem que falar aqui que o papel dele foi fenomenal, que ele é um serial killer, né? Mas antes dele ser um serial killer, é uma outra coisa que eu vou deixar para o final, que essa é a visão que eu acho da mensagem do filme. Até aí, o pessoal que eu vejo que é mais do meio ocultista, eles entendem que há uma transição. O primeiro porão é a briga da Paxton com sua própria fé cristã. Ela deixa então o cristianismo e ela, nessa passagem de sala, ela passa para o ocultismo, é como ela se transformasse e fosse para o esoterismo, o ocultismo e a espiritualidade livre. E depois para a sala onde ela descobre a verdade, que é a sala onde tem a gaiola com as outras moças. Então dá um sentido, os ocultistas estão interpretando que as religiões monoteístas, como judaísmo, islamismo e cristianismo, é um nível do porão onde você se vê preso num sistema de crenças. O ocultismo e o esoterismo e a espiritualidade livre já vai mais leve, já te libera mais um pouco, e por meio do ocultismo você abre a porta da verdade, que é a sala onde as moças estão presas. Eu concordo com essa parte. Há uma coisa da transformação
Eu vivi isso na minha vida. Eu nasci em berço católico. E depois de católico eu vi que aquilo não servia mais para mim e me transformei num espiritualista livre. Então é um processo de evolução, que você nasce lá na sua família, no seu meio, com aquele sistema de crenças, uma religião, e parte para o espiritualismo universalista, vamos chamar assim, né? Que é uma evolução de quem quer entender a verdade, dos buscadores da verdade. E nessa sala das gaiolas, ele fala para Paxton: bom, aqui você está vendo a verdadeira religião, a verdadeira e única religião. Você já descobriu o que é? E a Paxton firme vira para ele: já desde o início você me levou numa viagem e eu descobri que a verdadeira religião é o controle. Aí ele fala: exatamente, a religião é o controle. E aí nessa fase do filme você vê como é impressionante a ligação que se faz do caminho da fé e do caminho da realidade. E a magia, o esoterismo, o ocultismo, o espiritualismo livre no meio disso tudo, fazendo o caminho do meio, né? Não é totalmente realidade, não é totalmente religião, é um meio. Nessa sala, a gente parte para a próxima cena, que é a Paxton já desesperada. Eu esqueci de mencionar que lá no começo do filme, a Burns pegou uma faca da sala dele e deu para a Paxton pôr no bolso. E a Paxton, nessa cena da gaiola, ela se vê já que ela está na mão do serial killer, né? Ela tem que fazer alguma coisa para sobreviver. E quando o Reed se aproxima dela, ela pega a faca e mete no pescoço dele. Aí ele cai no chão. Ela consegue correr e volta para o primeiro porão, uma coisa assim. Só que o Reed volta, chega até ela. Eu não sei como acontece ali, que ela se vira e ele pega a faca que ele tem, que ele matou a Burns, e enfia na barriga da Paxton. Ela toma uma facada na barriga. Aí segue para uma cena onde os dois caem no chão, assim, aguardando a morte, os dois estão com facadas, e o Reed fala para ela: tá vendo? É nisso que sua fé te levou, nesse destino. Só que daí a Paxton fala, ela continua acreditando, ela começa a rezar. E aí é muito interessante que o Reed, ele chama a atenção da Paxton e pergunta para ela se ela conhece o grande experimento da fé. Pesquisem sobre isso, que é basicamente um experimento que foi feito de pessoas que faziam orações e pessoas que não faziam orações, se havia alguma mudança, e não se chegou a conclusão nenhuma que oração não funciona. Só que ela começa a rezar. E aí o Reed, ele se aproxima dela porque ele está morrendo. E aí eu vejo uma cena fenomenal. Nesta cena, que para mim é uma das mais bonitas do filme, bonitas entre aspas, né? Porque o filme só é uma carnificina também. O final agora, ele é interessante, mas ele não é tão importante quanto esta cena para mim. Até como a gente está chegando perto do final do vídeo, eu vi dois grupos de pessoas, os ocultistas e os, vamos chamar assim, os ateus, fazendo as suas reflexões sobre a mensagem do filme, que eu acho que foram reflexões errôneas. Os ocultistas dizendo que o caminho de uma vida boa é o caminho do ocultismo, sem a religião, sem o dogma religioso, uma coisa mais livre, estudar as simbologias, procurar evoluir espiritualmente, mas sozinho. Eu concordo em partes com isso. Os ateus, eles já batem a crítica: não, esse filme fala do controle das religiões, o controle de massa, o controle a partir de sistema de crença. Então é isso que fala o filme. Olha o que o Reed fez, o Reed vira um herói, né? Que ele está mostrando como as religiões controlam o mundo. Mas não é só isso, tá? Tem uma coisa muito mais profunda nesse filme, e que eu vou pedir para que vocês prestem atenção nesta cena que eu vou descrever agora, que é a cena que os dois estão esfaqueados no porão. O Reed chega até a Paxton, deita no colo dela com o rosto e pede para ela rezar para ele também.
aquela cena eu vejo como a Paxton rezando, que é uma menina de fé, de religião, plena. E o Reed, ele mostra naquele momento um vazio de uma pessoa que não acredita em nada, que não tem um altruísmo, que não tem uma visão humana. É uma pessoa que brincou de Deus. Ele critica Deus pelo controle, mas ele quis se tornar Deus também. Ele tentou controlar a situação como um serial killer. Tá? Então guardem bem essa cena. Em seguida ele pega a faca com ele e tenta passar na garganta da Paxton. Eis que a Burns levanta. Ela não estava morta então, ela estava quase morta. Pega um pedaço de um pau cheio de prego e dá na cabeça do Reed. O Reed morre e a Burns cai morta novamente, ou enfim, né, termina assim. E aí a Paxton consegue achar uma saída por uma janela, sai da casa e o filme termina com ela fora da casa, onde primeiro é uma cena toda branca, assim, ela tá no chão cheio de neve. E aí o filme ele faz um close no celular dela que está fora de área. E no filme é mencionado que elas estão num lugar sem população, sem sociedade ali. Que a sociedade mais próxima, a comunidade mais próxima está a 6 km. E ela está com uma facada na barriga. Uma facada na barriga com as pessoas mais próximas a 6 km. E o celular fora de área, você pode imaginar que ela morreu. Então a cena final do filme é ela visualizando uma borboleta no dedo dela, e no início do filme ela falava que quando ela morresse ela queria se tornar uma borboleta para sentar no dedo das pessoas queridas dela para falar que ela estava ali, né? Então você pode interpretar como ela morrendo, ou como se ela pudesse, se o celular voltasse a estar dentro de área, ela ligando para ajuda, e essa visão, porque não aparece uma borboleta, é uma visão. Essa visão da borboleta que ela tem é sua amiga Burns falando que está bem do outro lado, né? E o filme termina assim, ele não dá, você não chega numa precisão ao que aconteceu, né? Mas agora tem umas coisas, eu descrevi todo o filme, passei a visão geral das pessoas, tem algumas coisas que eu quero refletir com vocês. Então vamos lá, primeiro vou começar falando qual a impressão que causou na grande maioria das pessoas. Eles entendem que a mensagem do filme é que ele não critica só o cristianismo, como aparenta ser. É claro que o cristianismo é a religião principal no filme, mas ele usando no meio ocultista, o pessoal ocultista vai entender, ele critica a Matrix, o sistema no mundo que a gente vive engaiolado, né? Esse é o lúdico do filme. Os diálogos são extremamente inteligentes, porque você vê que há uma evolução ali. A parte lúdica do filme é o legal. Os diálogos são muito abrangentes, são inteligentes, explode a sua cabeça. E ele mostra como a fé vai manipulando as pessoas e como esse serial killer, como ele está tratando essa coisa. Ele é um serial killer, afinal de contas, ele mata crentes. E aí ele manipula as missionárias que estão na casa dele a ponto de consegui-las convertê-las a talvez pelo menos ao ocultismo, né? Ele testa a inteligência delas. São todas as reflexões que as pessoas estão fazendo. E a maioria deles pensa que a Paxton morreu no final, né? E eles falam que ela morreu pela fé dela. E isso realmente é bonito, porque o Reed ele queria convencê-la de que a fé, de que a espiritualidade não funciona para nada, mas não adiantou. Por quê? Porque no final de tudo, por mais que o fato das religiões manipulem, por mais que haja uma crença destrutiva por trás de todas as religiões, a fé é essencial ao ser humano, ela é inerente ao ser humano. E o filme ele termina com essa possível mensagem de esperança, de fé. E a maioria está vendo isso, na verdade a minoria está vendo essa mensagem de esperança, de fé final. A maioria está vendo, é manipulação de religião mesmo, e é isso a mensagem do filme.
Então, a Paxton, ela percebe a manipulação, ela percebe que ela está sendo manipulada o tempo todo. Ela consegue perceber que há uma manipulação acontecendo, e isso vai meio que tirando ela da fé. Só que no final a essência é revelada. Isso, gente, em outras palavras, é que no meio ocultismo, espiritualista livre, esotérico, é chamado de caminho iniciático. Porque durante uma iniciação a ideia é que seu velho sistema de crença, que pode ser uma religião, mas não só se limita a isso, o seu velho eu vai morrendo para que você chegue aonde? No autoconhecimento, tá? Na sua essência, que é o que nós vamos chamar de eu superior. Ou pode chamar aí quem é religioso sagrado anjo guardião, né? Quando você vai tirando as camadas de crenças gerais que o mundo, as religiões, as fés, as pessoas, as empresas vão colocando em nós como crenças limitantes. E o que resta no final de tudo isso é a única essência que há em nós, a fé pura. E o filme é sobre isso também. Mas tem uma mensagem mais profunda que o pessoal, acho que eu não vi em nenhum vídeo do YouTube o pessoal falando sobre isso. Eu concordo que esse filme é um filme sobre iniciação, sobre autoconhecimento, sobre chegar à essência dos conhecimentos que a gente julga ter. Então, as pessoas que estão mais dentro da Matrix, elas vão odiar esse filme. Religiosos vão abominar esse filme. Ocultistas, uma parte, vai odiar esse filme também. Mas eu quero entrar agora no que eu vi de mensagem mais profunda, né? Porque é um serial killer, né? É um serial killer brincando de Deus com as meninas que são crentes. Tá? Então, ele está tentando fazer elas saírem das crenças limitantes? Tá, de uma forma doentia, porque ele é um serial killer. Só que ao mesmo tempo, ele chama ali a religião, Deus, de controlador. Só que o que ele está fazendo para liberar essas meninas do controle da religião é outra técnica de controle. O serial killer, a característica de um assassino em série é tentar ter o controle sobre tudo. Eu sou superior a tudo, eu consigo controlar tudo em minha vida. E os assassinatos alimentam essa sensação, conseguir controlar essa pessoa a ponto de matá-la. É assim mais ou menos que um serial killer pensa, né? Então não adiantou de nada. E o Reed, o serial killer, ele representa muitas entidades, muitas pessoas da nossa sociedade que criticam as religiões. Mas veja, não são as religiões manipulam a massa? Sim. Você pode, por causa de, mas por isso que eu quero dizer, você vai abandonar o que tem de mais bonito na religião, que são alguns princípios de elevação, princípios de sutileza, de altruísmo. Não, você pode seguir de forma livre isso. Você não precisa abandonar tudo na religião. E o que eu quero criticar não são somente as religiões que controlam a população, os seres humanos. As empresas controlam as pessoas, o marketing controla as pessoas. De certa forma, todos nós, de alguma maneira, estamos querendo ter o controle de alguma coisa. E aí é o que eu bato para o que é para mim a mensagem mais importante do filme, que eu falei lá no começo do vídeo, que é um vídeo que fala sobre saúde mental, tá? Um serial killer, a grande maioria dos serial killers, antes de começarem a cometer seus assassinatos, eles já pensam nisso, praticam com alguns animais muitas vezes, e eles têm uma condição anterior a essa transformação do serial killer que chama psicopatia ou sociopatia.
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde passado para sociedades de médicos psiquiatras, estudos de psicólogos sérios, de 3 a 4% da população mundial é composta por psicopatas sociopatas, né? E essas pessoas, elas gostam de ter o controle, elas consideram o máximo na vida. E isso é uma realidade, gente. Parece pequeno, 3% da população mundial, mas isso representa um número gigantesco. E você pode dividir o percentual da população que é psicopata por países e chegar num número ainda mais exato do que qual é a verdadeira realidade do número de psicopatas no seu país, né? E agora eu quero entrar num ponto trazendo toda essa correlação desse filme com uma experiência da minha vida. Eu até hoje nesse canal em nenhum vídeo entrei em detalhes da minha vida, mas eu vou contar uma parte dela para vocês. Eu convivi 15 anos com um psicopata, comprovadamente um psicopata. Eu analisei o perfil dele, apliquei todos os testes, ele passou em 100% dos testes. Psicopata dos pesados, eu diria mais. Ele só não se tornou um serial killer até hoje porque tem gente segurando ele, que é a família, tá? Essa pessoa, ao mesmo tempo, por orientação do pai, foi educado desde pequeno como ateu, porque o pai já falava que as religiões manipulam e controlam a massa, e ele queria que o filho dele fizesse parte da nata da sociedade que está acima das religiões e desse controle. Só que eu percebia nele uma vontade de ter religião, uma inveja de quem era religioso, de quem tinha uma visão positiva da vida e acreditava em algo maior. E ele atacava essas pessoas brutalmente porque elas ameaçavam o sistema de crença dele, que era um sistema de crença em nada, pó ao pó. O sistema de crença dele, o Deus dele era o dinheiro. Que vida triste tinha essa pessoa, que vida vazia. E eu volto à cena do Reed lá deitado no colo da Paxton, pedindo para ela rezar para ele mostrando todo o vazio que ele era, sentindo quase que uma inveja da menina que estava rezando. Então, se atentem a isso, tá? A psicopatia é uma realidade. Eu não assisto TV aberta, eu raramente assisto TV, eu vejo mais streamings, né, para ver os filmes que eu tenho interesse, que eu trago aqui para vocês. Mas parece que tem uma novela de alguma emissora que está passando 1 ou 2 personagens psicopatas. Isso eu acho muito enriquecedor, muito grandioso pra gente. Até hoje eu não vi tocado numa novela que atinge o povão, que atinge a massa, falando sobre psicopatia. Isso é uma realidade. Você pode estar convivendo com um psicopata aí e você nem se dá conta. Esse 3% da humanidade são muitas pessoas. A probabilidade de você transformar de 100% para trazer esse número para a sua vida, de 100% das pessoas que você conhece na sua vida, 3% delas são psicopatas, tá? E eles são maldade pura. É um desvio da psique, mas eles são maldade pura. Eles querem controle, eles querem maldade. Eles não têm um pingo de altruísmo, eles odeiam as pessoas, eles odeiam a forma que as pessoas vivem, e eles consideram a forma que eles vivem a verdade absoluta e a única solução para tudo. Então prestem bem atenção, porque para mim esse filme falou sobre psicopatia, tá? Sobre psicopatia, sobre pessoas que querem ter o controle de tudo, querem ter o controle sobre outras pessoas, empresas, religiões, companhias e marketing e por aí vai, tá? Tanto que tem um dado que uma boa parte dos líderes religiosos são psicopatas. Eles têm que se sentir no controle, no palco, mas na vida cotidiana tá cheio de psicopata. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um livro que é muito popular aqui no Brasil, que é a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Quem não conhece, ela é psiquiatra, ela escreveu uma série de livros
uma série que chama Mentes, e ela vai falando de todas as doenças da psiquiatria. E ela tem um livro que chama Mentes Psicopatas, que eu vou recomendar que vocês leiam para vocês terem um entendimento maior da mensagem desse filme herege, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. E a identificação que eu tive com esse filme é muito grande, porque eu nasci em berço católico, eu estudei em colégio católico, eu me batizei na igreja católica, fiz a primeira comunhão na igreja católica. Na minha juventude eu lembro de andar de terço pendurado no pescoço, né? E não entender por que eu, que seguia as regras de Cristo, passava por momentos tão difíceis, né? Até que na hora que chegou o momento da crisma, eu não quis fazer a crisma porque o catolicismo já não fazia mais sentido para mim. Mas é por causa disso que eu abandonei as boas coisas que ele ensina? Jamais. Isso eu guardei comigo e eu prego na minha vida. Então você tem que saber também filtrar, mas tirar as mensagens positivas que as coisas passam. O cristianismo passa muita mensagem positiva. Sim, tem muita coisa danosa, mas peneira isso aí e pega o positivo para você. Tá? Então, a minha mensagem sobre esse filme, que ele fala sobre psicopatia e como as pessoas podem ser maldosas com o próximo, não ter empatia nenhuma. E é isso, galera. Eu agradeço por me acompanharem até aqui. Espero ter passado uma mensagem legal para vocês. Peço que vocês, se curtiram, deem o like no vídeo. Se querem seguir o que eu passo aqui para as pessoas, se inscrevam no canal para acompanhar o conteúdo. Ativem o sininho para sempre saber quando posto algo novo. Nós também temos um Instagram e um TikTok. Eles estão na descrição do vídeo. Segue lá, porque os conteúdos que eu posto lá não são conteúdos que eu posto no YouTube. Cada mídia social eu vou postando um tipo de conteúdo. Então, para você ter acesso a tudo, você precisa seguir todas as minhas mídias, porque os conteúdos são sempre diversos, tá? Gostaria de informar aqui que na descrição também eu vou deixar o convite para um grupo de WhatsApp chamado Sociedade Co, tá? Que é uma sociedade que eu criei, gratuita, que você pode fazer parte desse grupo, onde eu vou poder ter um contato maior com vocês, passar informações do que eu vou fazer nas próximas vezes para vocês, e você pode fazer amizades com pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos que vocês, que são os assuntos tratados aqui no canal. Também informo que no dia 3/4 eu estarei fazendo um ritual para abertura de caminhos com o poder da lua crescente. Tá? Então eu preciso de um número, é um ritual fechado, ele tem um valor de participação de R$15, ele vai ser feito via Zoom, tá? E para ele acontecer, se você está com os caminhos fechados e precisa de emprego, amor, saúde, faz esse ritual que ele vai melhorar a sua vida, tá? Só que eu preciso de um número mínimo de 20 pessoas, até agora a gente já tem alguns inscritos. Recados dados, eu preciso informar que para este vídeo foram utilizadas as fontes que é o próprio filme herege, os vídeos do YouTube onde eu assisti a opinião das pessoas sobre o filme, as partes de psicologia que eu mencionei e psiquiatria foram de conceitos estabelecidos de aulas, livros, artigos acadêmicos. Não deixe de ver a lista da fonte completa que está na descrição do vídeo, que eu sempre deixo para vocês. Se você tiver interesse de adquirir algum livro que está exposto na descrição, adquira pelo link que é exposto aqui no vídeo, porque assim você ajuda o canal, pois eu ganho um valor da Amazon e do Mercado Livre com cada livro que vocês compram por esse link. E assim eu posso, porque tudo precisa de dinheiro, né? Uma energia de troca, eu posso continuar a fazer conteúdo para vocês. Do mais, eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. Namastê!